Pessoal, sejam bem-vindos ao meu site, conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu sou a professora Rosa Matias e hoje a minha missão é contar um pouquinho para vocês o que é a psicologia clínica, a psicologia educacional, a psicologia organizacional e do trabalho e o que elas têm de comum entre elas, né? Embora todas tenham a finalidade de ajudar o ser humano a entender melhor suas necessidades, suas motivações, adequar o seu comportamento no dia a dia. Mas em ambientes que aparentemente são diferentes, porém acabam se comunicando, né? Porque uma pessoa que está lá no ambiente de trabalho, se ela não tiver organizada internamente, ela não vai ter sucesso na produtividade dela, não vai estar feliz no trabalho que ela desenvolve, não vai conseguir se relacionar bem com os colegas de trabalho. Então, a ideia, para quem já navegou um pouquinho aqui no meu site, percebeu que a minha atuação é nesses três segmentos da psicologia: psicologia clínica, psicologia educacional e psicologia organizacional e do trabalho. Qual é a diferença entre cada um deles, né? E por que eu, Rosa, escolhi estes segmentos para ir me aperfeiçoando, né, ao longo da minha experiência profissional. Já são 29 anos trabalhando com a psicologia, 29 anos não só com a psicologia, mas como eu costumo me apresentar como educadora, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra desenvolvimento e desenvolvimento humano e de empresas, porque um precisa do outro. As empresas precisam do ser humano, o ser humano precisa das empresas para conseguir se realizar produtivamente. Então, quando eu me formei, obviamente o sonho de todo estudante de psicologia é montar sua clínica, atender seus pacientes, e realmente foi o que eu fiz, né? Comecei a atuar no segmento clínico desde que eu me formei. E o que a psicologia clínica em si faz, né? Ela é uma vertente da psicologia que estuda o comportamento humano e que vai individualmente ajudar as pessoas a reconhecer quais são seus sentimentos, quais são suas dificuldades, como é a sua personalidade, e a partir de uma necessidade própria de cada um, criar mecanismos, né, para se ajustar melhor, para estar feliz consigo, ok? Nessa vertente da psicologia clínica, existem várias maneiras de um psicólogo atuar, várias técnicas. Eu particularmente utilizo a linha cognitivista comportamental. O que significa isso? A base dessa estilo, né, vamos chamar assim, desse estilo de terapia, é concentrar, ajudar o paciente, ajudar o cliente a entender o quê? Como é a forma dele pensar, como é a forma dele agir e o impacto que a sua forma de pensar e o seu comportamento traz para ele mesmo e para as outras pessoas, né? Então a terapia cognitivista, ela vai trabalhar muito com a questão do pensamento. Como é que você costuma pensar, né? E que forma você dá esse pensamento? Esse pensamento, ele impacta no seu comportamento de que forma, né? Então, a partir daí, nós vamos criar uma série de exercícios, né? Uma série de diálogos, né? Para ajudar a pessoa a reconstruir, vamos dizer assim, né? Uma série de significados que ao longo da vida ela aprendeu, ao longo da vida ela sistematizou e que no hoje, né, ela entende que não dá mais para ser daquela forma, não dá mais para pensar daquela forma, não dá mais para agir de uma forma geral do mesmo jeito. É preciso que ela mude, né, o seu sistema interno, mude suas crenças, mude a sua forma de se comportar. Então a terapia cognitivista, ela tem sido cada vez mais valorizada pelo segmento médico, porque é um resultado um pouco mais rápido comparado com a psicanálise, comparado com terapias que são mais voltadas, né, para análise do inconsciente, por aí afora.
Não que a gente não trabalhe, né, com essas questões internas, sim, trabalhamos, né, com fatos, crenças que vieram do passado, mas vamos dizer assim, nosso foco não é trabalhar o passado, nosso foco é trabalhar o presente e a mudança para o futuro, ok? Quem busca a terapia clínica, né, o segmento clínico, normalmente são as pessoas que já passam por uma fase, né, de autoconhecimento e entendem que a ajuda de um outro ser humano especializado, que estudou para isso, que tem uma neutralidade, vai ser muito mais propício para que ela desenvolva mais rápido a sua nova maneira de pensar e agir, vamos dizer assim. Ou as pessoas vêm procurar esse trabalho, né, por indicação médica, porque estão com problemas de saúde, né? A gente tem nas últimas décadas, né, a chamada depressão, que está ganhando um espaço muito grande na sociedade, né? A ansiedade, a compulsão, enfim, tudo que de alguma forma faz com que o ser humano se distancie de si mesmo, né? E acabe, né, agindo de uma forma não consciente, vamos dizer assim, né? Ele se põe no segundo plano e, obviamente, quando nós distanciamos daquilo que nós somos, nós adoecemos, ok? Então, a psicologia clínica, ela vai ajudar nesse sentido, né? É um trabalho individual, vamos dizer assim. E é um trabalho, na minha forma de atuar, que muitas vezes precisa sim da intervenção de um psiquiatra. Né? Todo mundo tem aí, a maioria das pessoas tem uma série de, vamos dizer assim, né? Vamos usar o pé atrás, né? Tem o pé atrás com a questão de um psiquiatra, não tô louco, o psiquiatra tá louco, na verdade não é nada disso, né? Psiquiatra é aquela modalidade médica que estudou para entender os mecanismos e a bioquímica do cérebro, né? Então todas as nossas doenças de ordem do humor, da ordem do pensamento, elas têm que ser ajudadas pelo psicólogo e obviamente pelo psiquiatra. O psiquiatra é importante porque em muitos momentos é preciso tomar uma medicação para regular a bioquímica, né, dentro de serotonina, ajudar a modular um pouco o humor, porque o que vai realmente, entre aspas, curar a pessoa é o trabalho interno dela, é a reforma íntima, como nós falamos, né? Mas às vezes a gente chega num estado tão grande de estresse que só a terapia não vai trazer o resultado, né, necessário. É preciso diminuir um pouco os sintomas, diminuir um pouco a tristeza, para depois a gente, como psicólogo, ajudar no processo analítico, ok? Psicologia educacional. A psicologia educacional, ele é um ramo da psicologia que vai trabalhar com processamento da aprendizagem, né? Então, quais são as metodologias, como está o ambiente familiar, como está o ambiente escolar e o que estes fatores, né, desencadeiam no processo de aprendizagem, né? Então, nós sabemos muitas vezes que as crianças, os jovens e os adultos têm dificuldade de aprendizagem não simplesmente porque dentro de si existe, né, as suas fragilidades, né, mas muitas vezes ele tem essa dificuldade porque o sistema onde ele está inserido é um sistema que não está respeitando, né, a maturidade, não está respeitando a personalidade desse ser, não está sendo construído informações como a base vivencial, né, então a gente acaba decorando determinados conteúdos, determinadas situações, e isso não faz bem no que nós falamos no processo de autonomia do pensamento, ok? Por outro lado, a gente também tem dentro do segmento da psicologia educacional aquela vertente que vai sim ajudar as pessoas que têm uma dificuldade no seu processamento cognitivo, né?
Então é onde nós dizemos que muitas vezes é um trabalho até mais, né, no sentido psico, né, psicopedagógico, né, ajudando, né, a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, a entender que formas, né, que estratégias poderiam facilitar o seu insight, como a gente costuma dizer, né, ajudar a criar pontes para que o conhecimento se processe. Né? Então, é muito comum esse trabalho mais individualizado, muitas vezes surgir como suporte em dificuldades de aprendizagem, em determinadas patologias, em determinadas síndromes, em determinadas deficiências, que aí realmente a criança, né, melhor, a criança precisa de ajuda específica junto com seus mestres, junto com a sua família, para que se processe melhor o aprendizado, ok? Com relação à psicologia organizacional, nós vamos estar falando, né, de um processo que envolve a administração de recursos humanos e envolve a análise dos resultados dessa administração de recursos humanos, para que os funcionários, de uma forma geral, estejam trabalhando de uma forma feliz, se sintam valorizados e, por outro lado, que a própria empresa, o próprio microempresário consiga entender a importância, né, do gerenciamento dos talentos dos funcionários dentro da empresa. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que as empresas necessitam dos funcionários, necessitam de talentos, como a gente costuma falar. Então, a psicologia organizacional, ela vai trabalhar essa questão, ok? Numa próxima oportunidade, eu vou dar exemplos mais claros para vocês. Até mais!